Arthur, obrigado. David, volto aí novamente a ti para saber o que é que se passou com este Nissan Qashqai diesel, aí com aparentemente umas capas de biela a fazer barulho, não era? Hum. Tudo indicava que sim. Isto nas mãos erradas, isto era para trocar peças, segundo os códigos de avaria, que nem era bom. Por isso é preciso ter cuidado quando vemos códigos de avaria, não significa que temos de trocar Em tudo o que o excesso, código né? nos Em diz. excesso. Neste caso, o que é que tínhamos aqui? Tínhamos um trabalhar de um motor muito irregular, o típico barulho de capas de biela, que à mistura tinha problemas no circuito de injeção, tinha para aqui uma panóplia de problemas e tentámos aqui perceber, mediante estes códigos de avaria, por onde é que conseguimos pegar, porque isto basicamente tínhamos ali códigos relacionados com o circuito de injeção. Então baseámos em torno disso. Ou seja, começámos a perceber se tínhamos problemas nos 4 injetores, recuámos um bocadinho e vamos à nossa régua para percebermos se realmente tínhamos a pressão correta da régua, se o nosso sensor de pressão estava a medir corretamente, se o nosso regulador de pressão estava a regular a pressão também corretamente, e nesse sentido foi feito o nosso diagnóstico em torno do sensor de pressão de combustível. Ele, por si, no interior dele, tem um diafragma que, conforme a pressão do rail varia, o diafragma também oscila um pouco e daí muda também a mensagem que vai passando para a unidade. Aparentemente, neste sentido, estava tudo correto, não tínhamos qualquer problema neste sensor, não tínhamos o porquê de o condenar neste caso. Então levámos a coisa para o retorno dos injetores. Exato, então começámos a perceber então o porquê também de termos aqueles códigos todos referentes aos injetores. Ou seja, vamos ver então o retorno para conseguir perceber o que é que se passava com a falta de combustível, o que nos quisesse dizer aqueles códigos de avaria referente aos injetores. Neste caso, pedimos ao reparador para usar aquela famosa técnica dos copinhos para conseguirmos medir o volume de cada injetor. Aqui neste caso tem que ser, recomendámos que fosse ao relantim e deveria ter em média entre 16 a 30 milímetros num período de 5 minutos. E aparentemente o volume em si estava tudo correto. No entanto, também pedimos ao reparador para verificar parâmetros, mais uma vez verificar parâmetros, e aí também notámos que já não estava tudo bem, mas não batia uma coisa com a outra, porque se tínhamos um volume correto, porque é que nos parâmetros não estavam a coincidir uma coisa com a outra, não estávamos a conseguir ligar um problema ao outro, basicamente. Eu noto que aqui na correção de débitos injetores eletronicamente, né, digamos assim, visto por parâmetros, o pessoal ainda faz alguma confusão com os mais e com os menos e o que é que mas este aqui está a injetar muito, este está a injetar pouco, este é que não está bom, este está fora do normal. É importante que o pessoal, quando olha para as correções de débito de injetores, primeiro que tudo há aqui uma velha máxima, que é quase uma regra universal. O somatório deles todos tem que dar próximo de zero, o que significa que eles estão todos a equalizar e a injeção fica o mais certa possível. E não condenar os injetores que têm uma correção de débito muito diferente dos outros, porque aquilo que vai acontecer é tão simples: se houver uma falha no cilindro número 1, o cilindro número 4 irá compensar, e assim sucessivamente. E acho que aqui, aquilo que se calhar o que o David estava a tentar aqui dizer, ou acabou por dizer, foi que quando se olha para as correções de débitos injetores e para os copos, parece que as coisas não batem uma coisa com a outra, né? E começa logo aqui a tentação de condenar, na via das dúvidas, os quatro, não é? Pois, neste caso sim, Sendo mas que é logo na via das dúvidas os quatro. Mas aparentemente não fomos por aí. aparentemente não fomos por aí porque encontramos também informação relacionada com um sensor de detonação. Este carro, mesmo sendo a diesel, já leva um sensor de detonação e um simples teste para a gente conseguir despistar este sensor foi único e exclusivamente desligar o sensor e o carro, por incrível que pareça, ficou com um trabalhar totalmente certo, estável, como se fosse um carro normal, sem avarias, basicamente. Ou seja, o grande causador desta avaria era único e exclusivamente um sensor de detonação, que é muito comum hoje em dia aparecerem nos carros a diesel.
mas que há uns tempos não era, não é? Que há uns tempos não Que há era. uns tempos só algumas injeções tinham. A partir do O Euro. que é que este sensor de tonação acaba por fazer aqui na estratégia de injeção? Este sensor tem por base de fazer ajustes na correção de injeção consoante as batidas que ele recebe do bloco, ou seja, a própria combustão, ele tem a sensibilidade de sentir o impacto e através desse impacto ele ajusta a correção de injeção. Ou seja, este sensor já é mais utilizado no Euro 6 e foi implementado um pouco por causa das emissões de CO, por causa das reduções de emissões de CO. E se este sensor não tiver a emitir sinais corretos, ou seja, se não tiver a emitir o verdadeiro impacto que o motor está a ter na própria combustão, vai fazer alterar a correção dos injetores e fazer esta confusão toda que originou neste problema. Pois, e que no fundo era uma avaria provocada por um sensor que emitia um sinal falso, digamos assim. Exato. E quando E que questionamos provocava as o correções de reparador, mistura. quando questionamos o reparador de um sensor de tonação, ele ficou um bocadinho incrédulo, porque nem é muito comum termos este sensor de tonação nos carros a diesel. Hoje em dia já é, por exemplo. Hoje em dia já é, sim. Hoje em dia já é. Aliás, os sensores de tonação, eu tomei conhecimento disso, salvo erro, lá por 2007 ou 2008, quando comecei a ter algum contato com as injeções Delphi, as DCM, salvo erro, as DCM 3.4 e 3.5, que já nessa altura traziam sensores de tonação, não é? E já nessa altura, vamos a falar quase há 20 anos atrás, não é? Quase tinha eu acabado de começar a dar os passos na técnica automóvel. Epá, então, mas um sensor de tonação, isto deve ser mentira, não é? Um sensor de tonação num carro a gasóleo, e conforme o David diz bem, é cada vez mais frequente e tem depois um impacto tremendo naquilo que é a estratégia de injeção e, aliás, como ficou aqui comprovado. David, já agora dá só uma indicação, o sensor é substituído e qual é que é aqui o grande... O que é que é importante fazer ao montar este sensor no sítio? Fazer os resetos dos valores sejam necessários na parte de injeção para conseguir para a unidade também ter uma boa base na parte da nova injeção, que basicamente é como se estivesse a aprender outra vez a trabalhar, basicamente. Avaria resolvida, não é? Um sensor que ninguém sabia que existia a provocar aí este funcionamento todo.